Galera, hora de a gente pegar um carinho que ficou desgarrado. Este aqui é o Ryzen 7 7700X, é o último modelo desse lineup inicial dos Ryzen série 7000 e que deu um pouquinho de azar. Ele chegou atrasado. Comparado com o Ryzen 5 e os modelos Ryzen 9 que chegaram antes, ele chegou um pouquinho depois pra gente testar. E o resultado é, a gente foi atropelado pela BGS, depois a gente foi atropelado pelo 13ª geração Intel Core, e o resultado aqui ele está saindo um pouquinho mais atrasado o vídeo. Quem acompanha a Adrena já pôde ver a análise em texto dele. O que a gente vai fazer aqui hoje é comentar as nossas impressões, que mudaram, porque ele, em questão de 2 semanas, mudou bastante o que a gente acha desse produto, e também trazer o nosso gameplay para a galera ver a performance que ele entrega, se você quiser comprar isso aqui e equipar sua máquina para jogar. Então roda a vinheta. Bom, o que é o Ryzen 7 7700X? Ele é um modelo de 8 núcleos e 16 threads dentro da família Ryzen série 7000. Então a gente já testou o Ryzen 5 com 6 núcleos e 12 threads, a gente já testou os Ryzen 9 que tem configuração de 12, 24 ou 16 e 32. Este aqui é aquele modelo que muitas vezes a gente indica para o cara que quer um processador potente, que é longevidade, que é ter aquela tranquilidade de ter 8 núcleos e 16 threads, ele entrega tudo isso. E tem os benefícios da geração Zen 4, então tem frequências mais altas de operação, consegue entregar muito mais performance por thread, ele traz tudo isso. O problema é que surgiu uma 13ª geração Intel Core nesse intervalo, que criou uma pressão bastante grande. Então, comentando os nossos testes, a análise lá está no adrenaline.com.br. Detalhe, a análise do 7700 ainda não tem a 13ª geração Intel Core. Então, eu vou comentar resultados, que inclusive alguns a gente ainda não publicou, mas vai sair em breve no site, com modelos como o Core i7. Então, começando pela nossa visão no single thread, então a performance por núcleo dele é bem parecida com toda a série 7000 e também bem próximo da linha da 13ª geração Intel Core, levemente atrás dos concorrentes diretos dele como o 13700K, por exemplo. E em multithread aqui que começam os problemas dos Ryzen 7000. A Intel aumentou a quantidade de núcleos e threads no seu produto. Então, como resultado, o 7700X fica bem longe de disputar espaço com o Core i7, que seria um concorrente mais próximo dele em preços, e na verdade ele fica atrás até do Core i5 13600K. Então, um aumento de núcleos de performance combinado com núcleos de eficiência da Intel, e com isso mais núcleos e mais threads, faz com que em testes de renderização o Intel Core tenha uma vantagem grande, mesmo o Intel Core i5 é uma pedra no sapato para o Ryzen 7 7700X. Olhando para o V-Ray Benchmark, novamente é uma situação bem parecida, então mesmo o Core i5 da 13ª geração tem uma leve vantagem de uns 10% na frente dele, enquanto que o Core i7 3700K vai embora. Então nós temos uma vantagem bem perceptível nesses cenários de renderização em favor da Intel, algo que se replica também no Blender. Então o Ryzen 7 7700X ele consegue se sair melhor que o Core i5 2600K, o modelo da geração anterior, mas o Core i5 3600K com aumento de números de núcleos de eficiência abre uma vantagem de 17% sobre ele. E o Core i7 mesmo vai embora, abre uma vantagem muito grande, quase que eles não dá para considerar que estão na mesma categoria, com uma diferença de 35%. Games, nós temos uma mudança nesse cenário. Então, começando pelo Assassin's Creed Valhalla, ele está claramente dando uma vantagem para a 13ª geração Intel Core, mas vê que tem um equilíbrio muito grande entre muita gente. Então, o 7700X, por exemplo, fica basicamente empatado com o 12900KS. Foi só mesmo a 13ª geração Intel Core que se diferenciou, abriu uma vantagem de 20% nesses testes. Mas em outros cenários a gente tem um equilíbrio bastante grande. Então, por exemplo, em Battlefield nós temos o 7700X agora ficando à frente do rival 3700K. É uma margem de 5%, muito pequena, mas existe, em favor do 7700X. E Rainbow Six Siege é um exemplo de vantagem em favor dos AMD. Então, enquanto o 7700X está mais próximo do topo do gráfico, ele abre uma boa vantagem aí de uns quase 20%, quase 30% em favor sobre, por exemplo, rivais como o 13700K. Então, ao longo dos testes a gente tem uma situação que em games a gente tem ora vistos AMD, ora os Intel na frente. Então Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk e os Intel Core estão saindo com uma margem de vantagem de uns 20%. Quando a gente traz para games como por exemplo Rainbow Six Siege, a gente vê os AMD abrir um pouquinho de margem. O CS e os AMD estão um pouquinho na frente. Mas a maior parte do tempo, sinceramente, tá todo mundo num nível de taxa de quadros muito alta. Então eu não me importo que você pegue o 7700, 7600, Core i5 2600K, 3600K, tá todo mundo rodando CS a 600 frames, tá todo mundo rodando Rainbow Six Siege a 700, tá rodando Red Dead Redemption a 150 frames. Então, em games, os processadores high-end, seja Core i5, seja Core i7, seja Ryzen 5, seja Ryzen 9, estão muito equilibrados, então aqui não surge diferenças. O problema é que a Intel melhorou o jogo deles no assunto quando mais núcleos fazem diferença, porque eles estão entregando mais núcleos. Então, renderização,
softwares de uso profissional que usam muito paralelismo de threads, o resultado é, a AMD vai precisar dar uma mexida nesse modelo aqui. Ele tem uma boa performance, ele é um processador potente, vai atender bem a quem, por exemplo, trabalha com renderização e tudo mais. O problema é que hoje a grama está muito mais bonita no lado do vizinho, a grama azulada ali está entregando muito mais núcleos, muito mais threads, e por causa disso está terminando o render mais rápido. Então, se você está procurando um processador entusiasta para games, o 7700 é um bom processador, mas também é o 7600, também é o 13600K. Essa galera high-end em games está todo mundo se embolando, então não tem uma diferenciação relevante. Agora, tem alguns momentos que o custo dele pagaria o 13600K e até o Core i5 está entregando mais performance em renderização. É um momento um pouco ruim para a AMD que vai precisar se mexer, que a concorrência chegou pesado. E tudo isso aconteceu numa janela de ter atrasado o vídeo dele em 2 semanas. Bom, antes de a gente ir para o nosso gameplay, vou comentar um pouquinho da bancada dos testes. Então, nós vamos usar duas memórias da Kingston, modelo DDR5, que é obrigatório nessa plataforma, operando a 5.200 MHz. Isso é outra coisa que 2 semanas envelheceu mal envelheceu mal os conteúdos em relação à AMD Ryzen, porque agora a Intel entrega frequências mais altas. Então 5.200 MHz é a frequência suportada pelos AMD Ryzen. Os Intel da 13ª geração Intel Core, eles trazem 5.600 MHz de suporte, então tem memórias um pouquinho mais rápidas pro lado azul da força. Outra parte da nossa bancada envolve essa placa, essa é a X670E, é um modelinho da MSI, modelo Mag. Então uma placa high-end, com certeza não vai ter nenhum problema em entregar a performance máxima disponível no Ryzen 7 7000 e 700X. E uma coisinha que não vai chegar a atrapalhar nossos testes, mas o gameplay ainda foi feito com a RTX 3090 Ti. Então a 13ª geração Intel Core, vocês vão ver que os gameplays já estão saindo com a 4090, foi porque quando eu gravei o gameplay, a 4090 ainda não existia, então eu usei a placa mais potente que eu tinha à minha disposição. Isso vai atrapalhar os comparativos com a 13ª geração? Se você assistir agora o nosso gameplay com o Core i5 da 13ª, ou o Core i7, qual os vídeos que você for assistir, vai ter problema eu comparar com esse vídeo? Não necessariamente, porque a gente já subdimensiona muita qualidade gráfica. Então, por exemplo, eu peguei uma 3090 Ti, que não é tão potente quanto uma 4090, só que eu acredito que ela não é o gargalo do nosso teste, porque nós rodamos em Full HD, muitas vezes com qualidade baixa ou qualidade média. Então, claro, o ideal é, e por isso que a gente tem mantido, de certa forma, uma placa semelhante em muitos dos nossos gameplays. Não acredito que vai atrapalhar a comparação direta, ainda vocês vão ter uma boa ideia da performance máxima do Ryzen 7 7700X, mas fique com esse pequeno asterisco quando vocês forem comparar os dois vídeos. O melhor lugar para vocês compararem performance de produtos diferentes são nas nossas análises, nossos gráficos de benchmark, em que a gente normaliza tudo. As bancadas têm as mesmas configurações, a gente roda exatamente os mesmos testes, e aí as barras estão numa disputa justa. Mas vamos lá, partiu o gameplay. Qual que é a configuração, então? Dando uma olhadinha no CPU e GPU-Z, o 7700 é o nosso processador, tem um TDP de 105 watts. Mainboard que nós vamos usar é o modelo da MSI, a Mag X670E Ace. A gente usou numa live testando com o 7600X ao vivo, foi a mainboard que usamos naquela noite. Temos também aí, no resto das specs, 2 módulos de memória da Kingston operando, lembrando, nós colocamos a 5.200 MHz, mas esse é um kit que já vem certificado por AMD Expo para operar 6.000. A gente coloca 5.200 porque é a garantia que a AMD dá e é a metodologia aqui do Adreno. A gente usa o suporte máximo que Intel, AMD, a fabricante do processador está dando suporte, é o que a gente usa, mas muito provavelmente vocês vão conseguir aplicar os 6.000 e conseguir um pouquinho mais de performance, mas isso é um overclock. Então, se não funcionar acima dos 5.200, não é problema da AMD, é o seu overclock que não foi executado com sucesso. E a parte de gráficos está aqui, uma 3090 Ti, modelo bola de fogo aí GeForce, altíssima performance, então vai entregar muitos quadros. A gente não vai pôr qualidade gráfica muito alta, vamos jogar em Full HD com uma qualidade gráfica ruim, porque a gente quer a placa de vídeo sobrando muito para a gente ver a limitação do processador. Partiu para o gameplay. Bom, senhores, primeira rodada de testes, vou dar uma olhada em como está rodando o Warzone. Então, focando aqui numa configuração bem limitada, gráfica, apesar de ser uma 3090 Ti, porque eu quero ver a máxima performance que o 7700X vai entregar. Inicialmente, a gente está no patamar próximo do que a gente viu o resto da geração Zen, ó. Estamos próximo dos 200 frames, e algo que tem me agradado muito é a estabilidade, ó. Mesmo agora com essa descida que a gente deu, começou a carregar mais geometria, não deu tanto stuttering, mas bem estável em geral. Temos aí o processador operando na faixa dos 5.4,
gameplay ter mais ou menos estável ali, acima dos 170. Agora é algo entre 100... Sai daí. Como? Como eu morri tão rápido? Tá uma facada ou foi impressão minha? Foi. Eu dei 4 tiros nele, ele me jogou uma faca. Obviamente a faca deu mais dano porque realismo. Mas tá rodando legal. Tá rodando mais estável, tá rodando um pouco menos de FPS que eu reparei no 7600 e no 7950X, tá? Eles ficavam mais próximos dos 200 FPS com mais frequência. Ele tá chegando a descer, eu cheguei a ver um descer a 140, mas em geral tá mais próximo dos 170. Ainda é uma taxa alta, tá, galera? Rodar o Warzone a 170 frames é uma taxa bastante alta. Mas uma coisa que faz muito bem é a estabilidade, ó. O frame time em geral vem com uma linha, tem pouca variação na linha do frame time. E isso ajuda bastante na hora da trocação de tiros, que aí a gente consegue ter uma fluidez, né, no gameplay bastante alta. E agora que eu tô jogando a quase 200 frames. Não tem pixels o bastante pra te ver de longe, chega mais perto. Eu tô vendo rodar uma taxa um pouco mais baixa. Nossa senhora, acho que agora foi minha Meu Deus, servidor. Isso não é processador, tá, galera? Isso é o servidor da nossa internet baleando. Mas eu tô jogando uma taxa um pouco mais baixa que eu joguei com os outros Zen 4 que eu já testei. Mas eu não... Nossa, agora definitivamente eu caí. Eu joguei com uma taxa um pouco mais baixa que no teste do 7600 e do 7950X, mas sinceramente é uma taxa bastante alta boa parte do tempo. Não sei o que está causando essa diferença no gameplay, mas pelo menos quando a gente fala em termos de qualidade de gameplay, fluidez, ele está rodando super bem. Está rodando uma taxa bastante alta, acima dos 160 o tempo todo e vários momentos na faixa dos 200, 200 e pouquinho FPS. Então tá bom. Vamos para o próximo teste. Bom, começando agora os nossos testes com... Começando não, já estou no segundo teste. Bom, agora dando uma olhada em como está rodando Red Dead Redemption. Caramba, mano. 190 frames. Pois é, eu não sei o que tem de errado que tá rodando tão alto, moço. Agora há pouco a gente viu o 7700 rodando um pouquinho abaixo dos outros Zen ali no Warzone, pelo menos, né? Claro que multiplayer é muito difícil, não tem o controle sobre o gameplay, muita coisa pode variar de um teste para outro. Agora, em compensação, eu não lembro de ver o Red Dead rodando a 100... Chegou a dar uns 200 FPS nos trechos. Mas, pô, ele chegou a pegar 170 em alguns trechos. Agora ele tá mais próximo do que eu costumo ver nesse nosso gameplay, aí entre os 140 e os 150. Agora nós temos... Agora tá performando mais parecido com o 7900 e o 7600 que a gente já testou. Algo na faixa aí dos 130 e 150 FPS nesse pedacinho aqui, que é onde a gente testa, mas não por acaso, a gente escolhe SanDisk porque a gente sabe quanto esse trecho costuma pesar em processador. A 3090 Ti está com uma qualidade gráfica relativamente baixa aqui, a configuração, em Full HD usando o DLSS em modo desempenho para tentar desafogar a placa. Ela vê que a 3090 Ti está a 50%, 60% de uso, enquanto que a carga está toda sobre a capacidade do 7700X de fazer quadros, e aqui ele está performando bem, está entregando aí quase 150 frames. Eu não consigo subir aqui. Aceita uma carona. Só pegando uma carona, mano. Ah, nem custa gasolina, mano. Acho essa é um overreact da galera, assim, tipo... Tá bom. É meu agora. Vai. Caramba. Ô, galera. Se escalonou muito rápido. Sai da frente. Ah, agora ferrou tudo os cavalos ali. Dá ré. Vai, ré. Pip. Nossa, como é difícil botar uma carroça. Tava ali, ele largou, eu peguei pra mim. Achado é roubado. Ó, algo interessante pra vocês entenderem porque a gente testa tanto em SanDisk. Ó, comecei a sair de SanDisk, a taxa começou a subir até pra faixa de 170 em alguns momentos. E olha como aumentou a carga em cima da placa de vídeo. Essa parte de vegetação é mais interessante pra testar a placa de vídeo. Mesmo estando em Full HD em qualidade baixa. Ei, faleceu. Ok, Red Dead performando como a gente espera aí do Zen 4, como tem se mostrado a linha 7000. Vamos dar uma olhadinha aí agora em PUBG. E aqui é um game interessante para testar processador, porque é mapa grande, um monte de jogador, dá trabalho para o CPU lidar com isso. Então, o mapa é gigantesco que precisa ser renderizado o tempo todo, afinal de contas... Sei lá, posso me deslocar. Nesse momento, inclusive, eu tô me deslocando super rápido por ele. E tem que dar conta do caos do que 100 jogadores fizerem com o mapa. Então, se a galera começar... Ainda que o PUBG ainda tem a vantagem de que não tem mapa destrutível ou algo do tipo, que pesaria ainda mais. Mas ainda dá bastante trabalho para ele
A gente tá numa, de novo, configuração gráfica bem ruim para uma 3090 Ti, realmente para empurrar o gargalo pro 7700X, mas a verdade é que a 3090 Ti chegou a dar 100% de uso em vários momentos aqui, tá? Agora o processador voltou a limitar mais a performance do nosso gameplay, porque começou a ter mais geometria, né? À medida que a gente vai se aproximando das coisas, dos objetos, começa a pesar mais no 7700X, e aí agora sim a gente tá com gameplay na faixa aí de uns 200 FPS. Que eu tenho gostado bastante da série Zen 4, aí, os processadores Ryzen 7000, é que eles têm uma estabilidade muito boa. Então, por exemplo, agora, à medida que a gente vai descendo, o processador tem que carregar muita geometria em pouco tempo e ele deu pouco stuttering. Por isso que é tão normal em games que no Fortnite, PUBG, quando você sai dessa fase que você está no ar e vai descendo, o processador dá umas bela engasgada por causa disso, porque ele está puxando muita geometria, carregar muita coisa em pouco tempo. E aí, às vezes dá uma engasgadinha aqui ou ali. E a taxa de quadros é uns 300 FPS, mano. Tô vendo o espacinho dele na areia, mas não vejo ele. Cadê você? Eu te escuto, mas não te vejo. Ah, nossa senhora, que duelo extremamente demorado, lento. E, nossa, o cara morreu exatamente onde eu tinha morrido. Rodou mais de 300 frames boa parte do tempo aqui. Bem estável o gameplay. Quer dizer, acima dos 200 FPS a maior parte do tempo, chegando a uns picos acima dos 300, 400, dependendo do que tem. Tô numa cidade, de novo, que tem bastante geometria, então pesa bastante pro processador aqui. Mas rodou bem. Vamos pro próximo game. Bom, começando agora o gameplay com Marvel Spider-Man, uma qualidade gráfica triste e sombria. Mas, porque esse jogo é bem pesado, ele parece que tá com o Ray Trace habilitado. É que é engraçado, porque acho que o Ray Trace está habilitado, mas está habilitado numa resolução tão lixosa que eu tô até na dúvida, porque tá vindo tudo borrado. É, eles estão ligados. Aí, vamos começar os testes sem Ray Tracing e depois a gente habilita. E aí, com ele desabilitado, ó, a gente tem um gameplay aí de 150 frames, é mais, dependendo do que tem na região. Mas que a gente tá jogando game com uma densidade populacional alta, bastante trânsito também, ó, pode ver que tem muito carro aqui. E esse jogo tá virando uma boa referência para testar processador por causa disso. Grande quantidade de personagens, de objetos, de geometria, de principalmente coisa pro processador trabalhar, né? Saber para que lado vai o carro, quem tá batendo em quem tá esbarrando em quem, fazer o caminho, né? De traçar um caminho para cada um desses elementos. E isso não impede o 7700X de rodar esse game a uns 200 FPS. Agora eu vou habilitar o Ray Tracing, mas por uma questão de tentar estressar ainda mais o processador. É uma coisa que pesa muito o Ray Tracing na placa de vídeo, mas ela também pesa no processador. Tem mais coisas para serem renderizadas nos reflexos, ela tem geometria ali daquelas partes daquele prédio que normalmente eu não estaria vendo. O jogo poderia jogar fora essa geometria ali no render e economizar recursos do processador. Só que como está ali, aparecendo na minha tela, ele não pode mais dispensar esse tipo de recurso. Então ele precisa ficar renderizando mais coisas para estar na tela. E mesmo com o render numa distância absurda, né? Que é o que a gente está usando aqui, ele ainda está conseguindo rodar próximo da casa dos 100 FPS. A arquitetura Zen 4 tem conseguido encarar esse game a 100 FPS, mesmo nesse ajuste absurdo, que não faz tanto sentido você forçar tanto assim, ou a distância de render do Ray Trace faz mais sentido você vir aqui e usar algo intermediário no seu gameplay. Até pela balança entre qualidade gráfica e performance é algo aqui, ó. Vê que lá no reflexo, ó, tá desaparecendo e aparecendo coisas à medida que eu vou mais longe nos reflexos, ó. Aqui no meio, aqui no 6 já deve estar bom. A gente nem tá conseguindo ver direito o Ray Trace de tão cagado que é a resolução que eu tô jogando para ver performance do processador. Isso também nos mostra o quanto esses processadores estão sobrando, né? Porque se eu fico puxando resolução e qualidade gráfica para baixo numa 3090 Ti para ver o limite do processador, é um sinal claro de como ele está sobrando para empurrar qualquer placa de vídeo, inclusive uma 3090 Ti. É isso aí, o Ray Tracing vai rodar a mais de 100 frames, sem dificuldades. Mas o teste... Mais um teste agora, nem tempo. Vamos dar uma olhadinha no CS, um game que deve tirar muita vantagem. Uia, Revanche o nome disso. Tira muita vantagem da arquitetura nova Zen 4, que reduziu muito latência, subiu muita frequência. Nem te vi, Sr. Biel. Ele é um jogo que tira muita vantagem do single thread, que é justamente que os Zen mais evoluíram. E nosso gameplay tá suavezinho aí, ó. Acima dos 300 frames praticamente o tempo todo, hein? Foi, time, dá cover, dá cover.
Não sei como é que eu matei o Biel nessa. Deu um spray and pray aqui. Ah, olha como essa linha de frame time tá super lisa, mano. E uma taxa de quadros bastante alta, né? Então, tipo, o gameplay tá muito bom. Para um jogo movimentado, como é o caso do CS, é muito bem-vindo. Ok. Isso rodou super bem. Vai definitivamente atender quem tá querendo um gameplay competitivo em altas taxas de quadro. Nossa, começou a vesga. Taxa de quadros. E saideira, outro jogo de altas taxas de quadro. Vamos dar uma olhada no Rainbow Six Siege. Vou tentar jogar de sniper, porque eu sou detestável. E vamos ver como é que vai rodar o game. Rainbow Six tem uma situação parecida com a do CS. É um jogo de tiro de baixíssimas latências, altos FPS, porque você está jogando de forma competitiva, quer reagir antes que seu inimigo. E quanto mais quadros por segundo você tem e menos milissegundos entre cada informação, maior a chance de você reagir primeiro. Por enquanto tá indo bem alto, 600 FPS, para ver na menor resolução possível esse texto aqui. Talvez faça um tempo que eu não jogue com esse personagem. Eu não lembrava o quanto ele era lento. Como é que eu não te matei antes, mano? Ai, não matei de novo. Deixa eu estragar essa coisa aqui. Entramos. Wait, what? Bom, 600, 500, 600 FPS, parece bom bastante. Cada quadro sendo feito a cada 2 milissegundos. O meu jogo tá rodando tão rápido que meu time sem querer me mata no susto.